Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um vídeo do canal e a gente vai falar um pouquinho de Júlio Casares, de São Paulo, do futuro da instituição, até porque nós tivemos uma noite histórica na última sexta-feira. Mas antes eu peço que você que é torcedor, você que é tricolor, você que é inscrito no canal, deixa aquele like para fortalecer, beleza? E você que tá chegando por aqui, não é inscrito no canal, tá perdido, sem crise, sem problema. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para fortalecer, valeu? Bom, vamos ter que começar antes do impeachment, antes da Assembleia, antes de tudo. A gente tem que começar reverenciando o tamanho da força da torcida São Paulina. O tamanho da força. Ontem, a partir de 4h30, tá, na sede social, já tinha protesto, já tinha faixa, já tinha torcedor gritando palavras de ordem ali para a diretoria do São Paulo. E tudo começou às 6h30 da noite. Então a torcida já chegou em peso. Protesto gigantesco ontem que só demonstrou o tamanho da torcida são paulina. Todo mundo se juntou em uma uníssona voz que dizia fora Casares. Não é sobre a incompetência de A ou sobre a incompetência de B, mas sim sobre o maior molde da instituição. A instituição São Paulo, assim como todas as instituições, pregam que o maior patrimônio delas é o torcedor. E o torcedor do São Paulo estava escanteado, estava largado de lado. O São Paulo não jogava mais no Morumbi. O São Paulo não era mais atrativo. Se nem o jogador queria vir para o São Paulo, quem dirá o torcedor torcer para o São Paulo? A torcida pegou o clube no braço, o clube no pior momento da sua história, e ela vai tirar um por um de lá de dentro. 6h30 da tarde se iniciou o quórum, ou seja, o pessoal estava chegando à sede do clube social, policiamento reforçado para evitar qualquer animosidade, qualquer destempero por parte da torcida. A torcida fez uma festa muito grande e o pessoal foi chegando pouco a pouco. A partir das 7h30, nós tivemos a defesa do Casares. Então o Casares subiu ao palco, subiu ao pleito São Paulino para poder discursar, para poder falar. E ali eu acho que foi a pá de cal dele. Ele usou de artifício emocional, falou que a família estava sofrendo cyberbullying, que ele estava sendo ameaçado, que ele estava com a saúde debilitada, que ele estava passando por todos os processos. Porém, Casares, a culpa disso é sua. A culpa disso é sua. Ninguém pediu para você renunciar agora. Quando saíram as investigações, você poderia ter se ausentado, ter se afastado provisoriamente enquanto acontecem as investigações, e caso você conseguisse comprovar, você poderia ou não voltar. Aí é uma questão de qualificação e o que o São Paulo faria quando você voltasse, se fosse o caso. Porém, o senhor pagou para ver. O senhor pagou com uma torcida de 22 milhões de pessoas enraivecidas, envaidecidas, cheias de ódio, de raiva, de sentimentalismo pelos últimos anos do São Paulo. E aí fica muito fácil falar que as mídias segmentadas, como falou o próprio Casares, estavam discursando contra ele. Só que a realidade é que quando você subiu naquele palanque ontem à noite para poder fazer a sua defesa, você poderia ter trazido algum documento, poderia ter trazido alguma coisa que pelo menos colocasse fogo no jogo. Se você traz algum documento, se você traz algum provisório para demonstrar que você não estava envolvido em tanta tramóia, em tanta ladroagem, em tanta coisa, talvez você conseguisse virar o jogo. Dito tudo isso, a votação começou às 8h. Antes de falar da votação, vale um lembrete para o senhor Outem Aires de Abreu, né, que deve ter as suas motivações, mas a votação foi judicializada para ser híbrida entre presencial e celular. E aos 45 do segundo tempo, antes de se iniciar a votação, o senhor Outem Aires de Abreu mudou as regras do jogo para o seu bel prazer, simplesmente colocando que a votação seria feita apenas por celular.
Para quem diz que gosta do São Paulo, para quem diz que ama o São Paulo, para quem diz que está preocupado com o futuro do São Paulo, as demonstrações do senhor Outton Aires de Abreu parecem um pouco controversas. Né, senhor? Parece, só um pouquinho. Bom, votação iniciada, quando deu mais ou menos 10h15, 10h20 da noite, saiu o resultado, nós tivemos 188 votos a favor do impeachment de Júlio Casares, 43 votos contra o impeachment de Júlio Casares e 2 votos em branco. Tá? Nomes como o Fernando Chapecó e Carlos Belmonte sequer foram votar e são conselheiros vitalícios. A gente está falando da destituição de um presidente, de um dos passos, se não o passo mais importante da história. E nós tivemos 31 pessoas que não votaram. Você, conselheiro São Paulino que não votou, você não serve para a instituição. Você não serve para estar aqui. Você tem que ser expulso. Você tem que cair fora. Óbvio que haverão motivações, é óbvio. Talvez alguém esteja muito doente, talvez alguém esteja com um problema familiar e não possa dar a importância devida para a votação do processo. Ok, acontece. Mas você me falar que no universo de 255 pessoas, 31 pessoas estão com esses problemas, eu não consigo acreditar, tá? Não consigo acreditar. Com muita comemoração, tanto a torcida quanto a oposição recebeu a notícia. E pra gente falar de Casares, eu creio que o Casares ele quis apostar, ele quis trucar que ele não seria derrubado. Que talvez o que ele falou ali no palanque demovesse algumas pessoas da ideia. Algumas pessoas que ainda estavam em dúvida se votariam ou não a favor do impeachment dele. Não conseguiu. Agora o Casares tem 30 dias, tá? Para pedir renúncia. Ele pode pedir renúncia. Tá? Ele ainda não está completamente empichado do cargo, ele não está destituído completamente. Para haver a destituição, o que é que vai acontecer? O vice-presidente, o Arri Massis, né, o senhorzinho, gente boa que parece o Santo Paulo, ele vai convocar daqui no máximo 30 dias uma nova reunião, que é a reunião de associados. Nessa reunião, se houver uma maioria simples dos votos, o Casares está destituído para sempre do São Paulo Futebol Clube. Ele não vai ter nenhum cargo, ele não vai ter nenhuma participação, ele não pode participar de nada que envolva o São Paulo Futebol Clube. E aí, pelo que eu estive apurando na madrugada de ontem, o Casares vai pedir a renúncia antes dessa reunião ocorrer, porque no social o Casares perderia de lavada. De lavada. Se fala em 85% do social estar contra ele. Ele só precisaria de 50% mais um voto para ser destituído. Quem assume o São Paulo é o senhor Arri Massis. Apanhei para descobrir o nome dele. Eu achava que era Harry. É Arri Massis. Ele que é um empresário bem resolvido, bem desenvolvido, é dono da maior rede de estacionamentos aqui do Brasil, é um senhorzinho de 80 anos, conforme eu apurei com algumas pessoas, um senhorzinho, gente boa, como falaram pra mim, um velhinho, gente boa, porém não vai parar por aí. Não vai parar por aí, tá? Então, pra você, torcedor, o impeachment do Casares não acabou, é só o começo. Ainda tem a reunião dos sócios, ele tem que passar por essa reunião dos sócios, se não pedir a sua renúncia, para só aí sim ele ser impedido de vez de estar no quadro social do São Paulo. E aí nós temos que também falar simplesmente da torcida que tem que continuar fiscalizando o clube para tirar as outras pessoas de má índole que ali estão. Não parou só no Casares, não ficou só no Casares. Nós temos ainda Mara Casares e Douglas Schwartzman. Esses estão envolvidos e tem provas judiciais contra eles. Eles têm que sair do clube. O nome de Márcio Carlomagno, de Rui Costa, de Chapecó, está nesse inquérito também, ainda sem provas concretas contra eles. Mas alguma coisa tem que ser feita. O São Paulo tem que voltar à mão do torcedor. O São Paulo deu um passo importantíssimo na sua história. Passo esse que o Corinthians deu no ano passado.
Muita coisa ainda vai acontecer. A ideia do Harry Macis é centralizar o clube, é colocar situação e oposição para conversarem numa linguagem só, de uma fórmula só. Se ele vai conseguir, eu não sei. Esse é um dos planos. Primeiramente, para o senhor Harry Macis, né? Harry não, o senhor Harry, é o costume da gente. O senhor Harry Macis, ele terá que pagar os atrasados do elenco. Não importa o que aconteça, não importa o que ele vai fazer, de onde ele vai tirar dinheiro, se ele vai pedir pro agiota, o que ele vai fazer não faço a mínima ideia. Essa é a primeira sangria que ele tem que ajustar. O elenco tem que receber. O elenco trabalha. Eles têm que receber em dia. A comissão técnica tem que receber em dia. O roupeiro tem que receber em dia. Essa é a primeira. Depois, tudo que for gasto supérfluo, ele tem que cortar. Ele tem que cortar. Nessas apurações que eu fiz na madrugada de ontem, alguns diretores do São Paulo vão cair. Alguns diretores do São Paulo vão cair. Quem são? Ainda não consegui descobrir. Quantos são? Ainda não consegui descobrir. O que eu descobri é que alguns diretores, sim, estão na mira do Harry Macis. Ele vai sentar, vai conversar, vai se ajustar. E o São Paulo fica na mão de novas pessoas. Ao torcedor fica o recado. A guerra só começou. Você, torcedor, que tem o meu respeito em participar da queda de Júlio Casares, entenda, a guerra só começou. Tem muita gente de má índole dentro do clube, tem muita gente para ser expurgada, defenestrada dali de dentro. O São Paulo foi saqueado, o São Paulo virou um feudo, muita gente encostada tá lá. Tem muito ladrão lá dentro, tem muito criminoso lá dentro, tem muito corrupto lá dentro, tem muito déspota lá dentro. E a nossa missão como torcedor é continuar fiscalizando, é puxando a orelha, é gritar, é xingar, é fora Belmonte, é fora Chapecó, é fora Douglas, é fora Mara, é fora Deus e o mundo que lesaram o São Paulo nesses últimos anos. Nós temos o Aidar e o Leco que fizeram o que fizeram pro São Paulo e ainda participam. Esse pessoal tem que cair fora, tem que ir embora. E a guerra, torcedor, só começou. O São Paulo pode voltar sim a ser o que ele um dia foi, mas depende de você continuar fiscalizando, continuar puxando a orelha, continuar de olho em pé, porque agora quem tá na mamata lá dentro, quem tá na roubalheira lá dentro, vai começar a pensar duas vezes, vai dizer, opa, derrubaram aqui o cabeça da gestão. Com relação ao futuro do São Paulo, nós temos em novembro/dezembro reunião para definir quem é o próximo presidente. E aí nós temos alguns nomes na linha de frente. Ou tem Aires de Abreu, esse é um dos que mais tem que sair, tá? Ou tem Aires de Abreu, Carlos Belmonte, que trouxe o Douglas Schwartzman. Então o cara que traz o Douglas Schwartzman não pode ser presidente do São Paulo. O cara que traz o Douglas Schwartzman não pode. Nós temos Marco Aurélio Cunha, nós temos Vinícius Pinotti. Esse aqui ganhou muita força e muita popularidade com a torcida tricolor depois do caso dos áudios. A verdade é que não é que o Júlio Casares foi embora, sofreu impeachment, que acabou. A brincadeira, a guerra, a batalha só começou. Tivemos como torcida uma grande vitória, mas não significa que o campeonato acabou. São Paulo ainda vai passar por muita coisa, o São Paulo ainda tem muita sangria, tem muita gente para sair de lá, tem que voltar ao caminho das vitórias, tem que voltar ao caminho da boa gestão, da boa política para ter um pouco de respiro financeiro e, o maior de tudo, respeito. Falta respeito. Enquanto não houver respeito de nossa parte, tá? Dos conselheiros do São Paulo, das pessoas que fazem o Clube São Paulo, não haverá respeito dos rivais, não haverá respeito do mercado. São Paulo simplesmente será um clube morto. E talvez, com este primeiro passo, esse respeito volte. Deixa aqui, Tricolor, o seu recado pra mim. Você que é anti-veia, que tá chateado, né? Casares indo embora. Deixa aqui a sua mensagem também. Eu me despeço, mas sem antes não pedir pra vocês. Deixa o like, galera. Você que é torcedor, você que é inscrito no canal, deixa o like pra fortalecer, beleza? Você que chegou agora, não é inscrito, estava perdido, sem crise, sem BO, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, beleza? Gente, um ótimo sábado pra cada um de vocês. Fui!